O Brasil tem hoje os jogadores mais ricos, mais bem cuidados e, contraditoriamente, os mais fracos de toda a sua história. A última vez que a nossa seleção principal encarou a Bélgica em uma Copa do Mundo, naquele fatídico ano de 2018, o que se viu em campo parecia um jogo de criança contra homem. Os belgas, fisicamente parrudos, com atletas imponentes de quase 2 metros de altura, simplesmente passaram por cima do nosso meio-campo e da nossa defesa. Mas o que mais chocou o torcedor brasileiro não foi a diferença física, e sim a postura. A cara dos nossos jogadores dentro de campo era de quem já tinha desistido da partida muito antes do apito final do árbitro. Esse é o mesmo país que, em um passado não tão distante, botava em campo homens que metiam medo nos adversários só de olhar para a cara deles. Alguma coisa mudou profundamente na mentalidade e na postura desses atletas modernos. E que fique claro, o problema não é a falta de talento, porque talento o futebol brasileiro ainda produz de sobra em cada esquina desse país. O que sumiu foi a fome, a raça e a gana de vencer a qualquer custo. Os grandes monstros sagrados que ganhavam Copas do Mundo para o Brasil vinham de realidades extremas, onde o futebol não era visto como uma profissão glamurosa, mas sim como a única e desesperada porta de saída do fundo do poço. Rivaldo, por exemplo, nasceu na miséria absoluta em uma favela de Paulista, em Pernambuco. Ele passou tanta fome e necessidade na infância que cresceu com as pernas visivelmente arqueadas e chegou a perder vários dentes devido a grave subnutrição. Quando foi tentar a sorte em testes no Arruda, ouviu de um técnico de forma cruel e na sua cara que ele era franzino demais, fraco demais e que nunca serviria para ser um jogador de futebol profissional. Esse mesmo menino, rejeitado pelo sistema, usou o sofrimento como combustível, calou o mundo e virou o melhor jogador do planeta em 1999, sendo o grande pilar do pentacampeonato ao lado de Ronaldo Fenômeno. Da mesma forma, Garrincha jogava com as pernas tortas de nascença e com o peso esmagador da pobreza nas costas, mas driblava a lógica e os adversários com a força de quem não tinha nada a perder. Eles entravam nas 4 linhas brigando por cada centímetro de grama como se estivessem lutando pela própria vida, porque para eles a realidade era exatamente essa. Hoje, infelizmente, o caminho percorrido pela molecada que surge na base é totalmente diferente e artificial. Um garoto que mal completou 17 ou 18 anos, com apenas alguns jogos no profissional, é imediatamente comprado por um clube gigante da Europa por cifras astronômicas. Antes mesmo de conquistar um único título expressivo na carreira, antes de sentir a pressão de uma final de verdade, ele posta meia dúzia de vídeos e publicidades no story do Instagram e já garantiu dinheiro suficiente para que 3 ou 4 gerações da sua família nunca mais precisem trabalhar na vida. O contrato assinado é gigantesco, o salário milionário cai na conta pontualmente todo mês, independentemente de ele ganhar ou perder a partida no final de semana. E é exatamente aí que mora o perigo invisível do futebol moderno, quando o jogador já conquista absolutamente tudo no aspecto financeiro antes mesmo de vencer no esporte, levantar uma taça de Copa do Mundo ou tomar uma goleada histórica, passa a ter o mesmo peso emocional. Um título inédito pela seleção brasileira não vai mudar em nada o padrão de vida luxuoso que ele já desfruta, e o vexame internacional também não altera suas finanças. Depois de uma eliminação dolorosa e vergonhosa pela seleção, o atleta moderno simplesmente pega o seu jato particular, volta para a sua mansão na Europa, reapresenta-se ao seu clube bilionário e continua recebendo seus patrocínios astronômicos. A fome real, aquela necessidade visceral que fazia Rivaldo correr, feito um animal selvagem atrás da bola, simplesmente desapareceu, sufocada pelo conforto extremo de uma vida sem boletos ou dificuldades. O jogador de antigamente era pau para toda obra. Ele batia quando necessário, apanhava dos zagueiros violentos, levantava sem dar um pio e seguia o jogo com sangue nos olhos. O atleta de hoje, por outro lado, parece ter sido moldado milimetricamente para o algoritmo do TikTok e do Instagram. Eles exibem corpos perfeitos de academia, tanquinhos impecáveis para as fotos de pós-treino, mas carecem totalmente daquela brutalidade saudável, daquela imposição física e mental que ganhava as divididas na base da raça pura, algo que nunca deveria faltar em quem veste a camisa mais pesada do planeta. É aí que entra o exemplo perfeito de Cristiano Ronaldo para escancarar a diferença. Muitos jovens olham para o craque português e enxergam apenas o rei da vaidade, o homem que cuida obsessivamente da pele, do cabelo, que posa para fotos sem camisa e que se transformou em uma das maiores marcas ambulantes do mundo. Só que a grande diferença que a molecada brasileira não consegue entender é que, por trás do espelho e do marketing, mora um homem completamente obcecado pelo topo. Cristiano Ronaldo treina feito um louco, monitora suas horas de sono no relógio, abdica de prazeres comuns e se cobra diariamente de um jeito que beira o doentio. Mesmo beirando os 40 anos de idade, o cara ainda decide
finais de campeonatos e corre mais que os jovens de 20. Ele conseguiu a proeza de juntar a vaidade moderna com o profissionalismo e a dedicação extrema da velha guarda. A nova geração da seleção brasileira copiou com perfeição o estilo de vida, as roupas de grife e os cremes do Cristiano Ronaldo, mas esqueceu completamente de copiar a sua obsessão pelo trabalho e a sua entrega diária no campo. A maior fraqueza dessa nova safra de jogadores nem está no vigor físico, está na mente enfraquecida. O jogador brasileiro atual morre de medo de arriscar uma jogada ousada, tem medo de dar uma entrevista sincera e falar uma frase que saia do roteiro engessado da assessoria e vive apavorado com a possibilidade de sofrer críticas ou cancelamentos nas redes sociais. Eles viraram bonecos ensaiados, robôs que medem cada palavra para não gerar polêmica. Essa postura passa longe de figuras icônicas como Romário, que peitava técnicos, peitava jornalistas, assumia a responsabilidade pelas suas noitadas e no domingo entrava em campo, resolvia o jogo sozinho com 2 ou 3 gols e calava a boca de toda a imprensa. Quem não sente uma saudade profunda da seleção de 2002? Cafu, o capitão do pentacampeonato, subia e descia a lateral direita o jogo inteiro, partida após partida, até sentir a musculatura travar de exaustão, e no dia seguinte estava de pé, fazendo exatamente tudo igual. Lúcio e Roque Júnior formavam uma verdadeira parede intransponível na zaga, dividindo bolas de cabeça onde a maioria dos jogadores de hoje não colocaria nem a ponta do pé com medo de se machucar. Eles tratavam e jogavam com a amarelinha como se ela pesasse 1 tonelada, respeitando a história de quem veio antes. Hoje, o lateral moderno pede substituição no primeiro pique mais forte alegando cansaço, porque o senso de urgência e o respeito à tradição sumiram. Este é, sem dúvidas, o retrato mais cruel e nítido do nosso futebol contemporâneo. A geração que dispõe da maior riqueza, dos melhores salários, dos melhores médicos e da estrutura mais perfeita da história do país é exatamente a geração apática que perdeu a essência do futebol brasileiro e a vontade de deixar a vida e o sangue dentro de campo por essa camisa.